Muito bem, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre o Banco Inter. É um banco que eu uso, eu sou investidor e eu sou cliente Prime. Esse vídeo não é patrocinado nem nada do tipo, mas eu quero falar um pouco sobre as minhas percepções sobre o relatório consolidado que o Banco Inter ele acaba emitindo todos os meses, né, para quem é Interprime. Então, para você eh, ser Interprime, você tem algumas condições lá. Eu não lembro de cabeça quais são as condições do banco. Se eu não me engano, é receber R$ 7.500 de renda ao longo de 3 meses seguidos ou ter acima de R$ 150.000 investidos, algo desse tipo, né? Então, eu sou investidor, eu utilizo o Banco Inter desde o dia 7 de julho de 2025 e todos os meses eu acabo recebendo esse relatório aqui mostrando como que foi o desempenho da minha carteira de investimentos ao longo de determinado mês. Então, só para vocês terem noção aqui, né? Então, a carteira de investimentos do canal, ela é focada em renda fixa, pelo menos por enquanto, né? E eu tenho duas frentes aqui que eu acabo investindo, né? Eu tenho o CDB do Banco Inter e eu tenho também os títulos de dívida pública, que no caso é o Tesouro Selic 2031. Então, o que eu achei de interessante desse relatório do Banco Inter? Então, nós temos aqui na primeira página de informações da carteira de investimento do mês referente, né, que eles acabam trazendo. Então, temos aqui o mês de janeiro de 2026, temos aqui o mês de fevereiro de 2026. Então, eles vêm falando aqui como que está o seu patrimônio no último dia útil de determinado dia do mês. Então, no mês de fevereiro, eu encerrei aí com R$ 241.340,42. E aí, nesse campo, eles vêm trazendo qual que era o seu saldo no último dia útil do mês que se passou, tá? Então, isso aqui é padrão, o Banco Inter ele acaba enviando esse relatório. Eles vêm mostrando também a quantidade de aplicações que você acabou fazendo dentro daquele determinado período, aquele determinado mês, a quantidade de resgates também que você acabou fazendo. E um ponto que eu achei interessante aqui são os ganhos financeiros do mês, que no caso são os rendimentos, né? Fica apenas uma observação aqui, não é nada pessoal contra o banco, muito pelo contrário, eu gosto do Banco Inter, até hoje eu não tive problemas com esse banco, né? É que eles colocam aqui os ganhos financeiros do mês, só que eu não sei por qual razão, eles acabam colocando um valor acima do que de fato você recebeu. Não sei se é um erro que eles não notam, né? Talvez algum software aí que acaba emitindo esse relatório, ou se eles acabam fazendo isso para valorizar um pouco mais a carteira de investimento do cliente. Mas de qualquer forma, né? No mês de janeiro de 2026, eles apontam aqui que eu recebi R$ 2.825,49, mas na verdade eu recebi R$ 2.673, né? E aqui os ganhos financeiros de fevereiro está R$ 2.371 e eu recebi R$ 2.342, tá? Essa é a única observação. Eles vêm mostrando também a rentabilidade do mês, né, que você teve, tanto no mês atual quanto no mês anterior. E eles vêm mostrando também a rentabilidade do ano. Então, eles pegam ali o corte em janeiro e isso se acumula com o passar do tempo. Eles mostram também a rentabilidade que você teve desde que você começou a investir no Banco Inter. E tem um gráfico aqui, né, que ele vem mostrando a evolução de alocação de ativos. Então, como que estão os seus investimentos? E basicamente aqui, falando só um pouco sobre a carteira de investimentos do canal, quando eu entrei no Banco Inter, eu entrei apenas com um CDB, né? Decidi entrar com CDB e aos poucos eu fui investindo em Tesouro Selic, né? O Tesouro Direto, mais especificamente o título de 2031, que é um pós-fixado. E aí, conforme vocês podem ver, nos últimos 6 meses, eles sempre fazem um corte aqui mostrando os últimos 6 meses. O que eu fiz?
aos poucos eu fui crescendo a minha posição em títulos de dívida pública, no caso o Tesouro Selic. E por enquanto esse é o foco do canal, né? Dividir um pouco mais essas duas fatias aqui de investimento que eu tenho, tá bom, pessoal? Aí, voltando aqui para o relatório, né, de consolidação, como chama o Banco Inter chama o seu relatório, a gente tem aqui na página número 3 a evolução patrimonial. Isso aqui eu achei interessante, por quê, né? Porque aqui a gente tem em laranja o patrimônio, né, que você tem o total, que é contando os seus aportes mais os rendimentos, e o total que você aportou. Então, conforme vocês podem ver, né, isso aqui é o que eu investi, né, o que está em azul. E o que está em laranja, então, são os rendimentos mais o aporte. E conforme vocês podem ver, essa diferença ela está crescendo. Por quê? Porque a bola de neve ela está trabalhando, né? No caso, são juros compostos. Está trabalhando ao meu favor e por conta disso, né, nós temos essa diferença. Mesmo que eu não faça aportes, então com o tempo o patrimônio ele vai crescendo. E uma observação muito importante que eles vêm trazendo aqui também é a rentabilidade da carteira versus indexadores. E por que que isso é muito importante? A gente tem um momento aí em que a renda variável ela está trabalhando muito bem, né? Então nós temos aí a bolsa de valores, a B3, onde a renda variável ela tem tido um excelente desempenho. Só no mês de janeiro, conforme vocês podem ver, olha só, a bolsa de valores, né, a B3, ela teve um salto aí de 12,56%, enquanto que o CDI teve um salto de 1,16%. Então a gente está falando em praticamente 12 vezes mais, né, que os ativos da Bolsa de Valores acabaram se valorizando. E um ponto importante também que eles acabam trazendo, e isso aqui eu acho que é fundamental, todo investidor ele deve ter consciência como que está o IPCA, né? Então nós temos aqui o IPCA versus a sua carteira de investimentos. É muito importante que a sua carteira, né, ela tenha uma rentabilidade acima do IPCA, senão não vale a pena você investir, né? Você não está protegendo o seu patrimônio. E aí eles mostram esses indexadores aqui, tanto no mês, quanto no ano e quanto desde o início também. Então, tomando como base aqui o mês de fevereiro, né, só para vocês terem noção, a minha carteira de investimento aí de julho até de julho de 2025 até fevereiro de 2026, cerca de 7 meses aí, né? Então eu tive 9,47% de rentabilidade na carteira e o IPCA foi 2,16%, tá bom? Então temos uma diferença aí um pouco acima de 7% de vantagem da minha carteira de investimentos. E a bolsa de valores, evidentemente, nem tenho o que falar, né? Quem acaba investindo na bolsa de valores, investiu em meses anteriores aí, com certeza cresceu bastante o patrimônio. Nós temos aqui também nesse relatório a rentabilidade por categoria, né, nos 12 meses. Eles acabam dividindo esse gráfico aqui. Tenho duas fatias, porque basicamente eu invisto no CDB do Banco Inter e o Tesouro Direto. Mas se eu tivesse aqui criptomoedas ou tivesse ações na bolsa de valores, então ia aparecer dividido em outras fatias aqui também, tá? Eles mostram a rentabilidade que você teve nos últimos 12 meses. Então, em renda fixa aqui, que é o CDB do Banco Inter, eu tive 9,46% de rentabilidade e o Tesouro Direto 7,96%. Um pouco menor justamente porque eu acabei investindo nisso a partir de agosto e não a partir de julho de 2025. Por fim, nós temos aqui também os ganhos financeiros que eles vêm trazendo, quanto que você ganhou desde o início. Só para vocês terem noção, em 7 meses eu ganhei aí R$ 19.258,70, tá bom? Em um período de 7 meses. Isso juntando tanto o Tesouro
Tesouro Direto, né? E juntando também o CDB do Banco Inter. Então, acima de R$ 1.000 para o título de dívida pública e acima de 18.000 para o CDB. E, por fim, a questão da liquidez. Quanto que você tem disponível, né? Para poder sacar no último dia útil. Então, até fevereiro de 2026, eu tinha aí 241 mil disponível. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, estou no mês de março, dia 10, então esse valor ele já está acima aí de 241 mil, tá bom, pessoal? Estou quase chegando aí em 250 mil. Então, essa foi a minha percepção aqui sobre esse relatório consolidado do Banco Inter. Eu acho que é um relatório muito bom. Só algo que eles poderiam melhorar aqui, né? Conforme eu já falei, são os ganhos financeiros do mês. Deixar exato o valor aqui de rentabilidade, eu acho que é algo que eles poderiam melhorar. E a questão também é de mostrar como está o CDI versus a inflação. Seria interessante se eles colocassem aqui nesse gráfico de evolução de rentabilidade. Mas comenta aí o que você achou, se você também utiliza o Banco Inter, se você acompanha esses relatórios consolidados na sua carteira de investimento. Bom, por hoje é isso, obrigado e até a próxima.